Ok, ok. Boa. Então pronto, olha, Luís, obrigado. Estava muito curioso, já começamos. Estava muito curioso de conversar com o Luís, porque eu já o vou acompanhando há algum tempo, e já tive a oportunidade de assistir a algumas aulas gravadas do Luís do curso de Astrologia de primeiro ano. Sim, eu acho que comecei a gravar as aulas, acho que foi a partir de 2017 ou 2018. Antes do Covid mesmo comecei a gravar aulas. Já começou a gravar aulas há algum tempo, Sim, mesmo antes do Covid. exato. Na altura não havia o Zoom, ou se havia não era conhecido, mas como eu tinha um amigo meu que era realizador também fazia filmes, Uhum. ele foi lá e gostava muito também da astrologia e tarô, eu também dou aulas de tarô e numerologia, e então foi lá, gravou um curso todo, o ano letivo todo, quer da astrologia, quer tarô e numerologia. Eu acho que a maioria das pessoas já tem alguma ideia de quem é o Luís e do que é que o Luís faz, não é? Portanto, mas se o Luís tivesse que colocar um título, seria astrólogo? Como é que isto... Várias coisas, quer dizer, a astrologia aconteceu-me quando eu estava na faculdade, estava a estudar filosofia na Universidade de Letras, na Faculdade de Letras, e depois apareceu-me a astrologia, apaixonei-me por ela. Um bocadinho aquilo que aconteceu com o Fernando Pessoa também. Ok. Ele também esteve na Faculdade de Letras e também depois apaixonou-se pela astrologia e estudou de uma forma autodidata. Eu também podemos dizer que o meu percurso foi 90% autodidata e 10%. Estamos a falar em 1975, quando eu abri o jornal vespertino, que era a Capital. Vejo curso de astrologia dado pelo Centro Rosa Curciano de Lisboa, o primeiro curso que aparece em termos públicos a seguir ao 25 de Abril, porque antes do 25 de Abril era proibido esse tipo De conhecimento. de conhecimento e as pessoas não podiam estar reunidas para fazer um curso desses. E como é que a gente se apaixona pela astrologia? No caso do Luís, o que é que faz? Qual foi o clique que, à medida que foi absorvendo o conhecimento, disse, ok, isto está aqui qualquer coisa especial? Sim, mas antes disso também tive, muito antes, uns anos antes, também me apaixonei pelo Fernando Pessoa e por todo o lado místico e esotérico do Fernando Pessoa. Ok. E depois soube que o Fernando Pessoa também estudava astrologia. Eu disse, bom, se ele estudou astrologia é porque isto tem alguma coisa interessante e profunda, porque ele não vai à toa às coisas. E então pensei, pronto, eu com uma formação filosófica também que do ponto de vista tradicional é bastante racional, não é? Uhum. Disse, vamos ver se isto realmente funciona, se verifica. Comecei a estudar e tipo, para meu espanto, realmente fui encontrar na astrologia duas vertentes que eu já estudava antes, que era filosofia e psicologia, e na astrologia vou juntar as duas coisas. Por isso foi ouro sobre azul. Então Como se foi chama. encontrar na astrologia uma concentração da componente psicológica com a parte filosófica. Exato, mais a parte histórica também. Mitológica quase, não é? Sim, mas começando lá na Alexandria, na Grécia, vindo até. Fiz também o percurso do estudo histórico Ok. de toda essa tradição que já vem assim mais próxima, vem do Hermes Trismegisto, século II, século II, III antes de Cristo. Com os princípios herméticos. Sim, que são os princípios herméticos que fundamentam a astrologia. São esses princípios. São fundamentalmente esses princípios. Ok, Sim. ok. E existe o equivalente porque às vezes, do meu pouco estudo, há um mapeamento daquilo que são os princípios herméticos para grande parte da literatura quase religiosa, ou pode-se encontrar muitos dos princípios herméticos em alegorias, Sim, alegorias, sim, a linguagem simbólica. linguagem simbólica em várias religiões, não é? Sim, se bem que não seja uma religião.
assim tal como o taoísmo, por exemplo, na tradição chinesa, não é uma religião, é uma forma de conhecimento. E eu vejo o hermetismo muito também um pouco em paralelo com o taoísmo, não é? Que é uma visão do mundo ligada com os ciclos da natureza, não é? Okay. Que depois também o I Ching também vem dessa visão do mundo, dos ciclos da natureza, e a astrologia também vem da observação empírica, começa lá na Babilónia, na Suméria, provavelmente. Então o nascimento da astrologia em termos históricos tem a ver com a observação empírica? Sim, havia os zigurates, que serviam para a observação dos astros. E depois os zigurates? Zigurates. O que é um zigurate? É uma espécie de pirâmide, mas que principalmente virada para a observação. Okay. Então a primeira astrologia não havia signos. Os signos aparecem muito depois, não é? Aparecem ali na Grécia e nos caldeus também, século VI, VII a.C., mas se recuarmos uns milhares de anos mais atrás, na Suméria, temos a observação empírica em que vemos planetas ligados com estrelas no zénite, no nadir, no nascer, no pôr-se, e essa observação em que começam as primeiras coletâneas de relação entre um planeta e uma estrela, o que é que isso pode provocar, começa a haver essas primeiras tábuas que devem ser cuneiformes, essas coisas por aí fora, em que começam os primeiros estudos. Ok. Existe, por exemplo, se existem os princípios herméticos na Grécia Antiga e o taoísmo no Extremo Oriente, sim, elas que são criadas ou surgem de forma quase como uma descoberta da matemática em sítios completamente diferentes onde as pessoas não têm contacto, ou existiu algum tipo de relação? O que eu quero dizer é este tipo de ciência, ensinamentos, conhecimentos acaba por ser descoberto de forma natural em diferentes povos, ou existiu, por exemplo, surge no Extremo Oriente e depois acaba por se... Não, surge em vários pontos à face, em diversas culturas e civilizações à face da Terra. Quer dizer que há diferenças na forma de captar essas energias, não é? Mas podemos dizer... Então é como parte do processo natural de evolução daqueles povos, sim, a descoberta deste conhecimento, e agora a forma como eles são transmitidos. A origem é um bocado mítica, quer dizer, a origem é que os deuses passaram esse conhecimento aos homens, pronto, ao lado mítico. Por exemplo, a estrela Arturo na constelação do Boeiro, por exemplo, também se fizermos o estudo de várias constelações, temos mitos que falam da passagem do conhecimento aos homens, seja a agricultura, seja a matemática, os números, a geometria. Depois a astrologia reúne esses aspectos que têm a ver com geometria. E os próprios Anunnakis, não é? Que também é um termo conhecido da... Exato, há quem diga que foram eles que passaram esse passaram esse conhecimento aos seres humanos. Sim. E que são muitas vezes desenhados, certo? Acredita-se que são desenhados na pedra, não é? Com alguns... Sim, há uma passagem até na Bíblia que fala deles, que é o aparecimento dos nefilins, que depois se cruzam com as mulheres dos homens. Há passagem bíblica sobre isso, exatamente. Ok. Se olhássemos agora, enquanto estava a ver também daquilo que tem acompanhado o Luís depois acaba por também tocar em termos de conhecimentos como o tarô, numerologia também. Porque eu comecei primeiro com o esoterismo. A astrologia surge depois. Ok. Eu, aos 14 anos, começo já com a parte esotérica. Ok. Minha questão aí é: como é que eu escolho? Não como em termos de aprendizagem, mas existem estes três, vou-lhe chamar conhecimentos adquiridos, ou ciências, ou formas de estudo. Eu chamo-lhes saberes tradicionais. Saberes tradicionais, pronto, excelente. Como é que eu escolho?
Escolho em que sentido? No sentido de desenvolvimento pessoal, de um apoio para a minha pessoa, para o dia a dia. Tem a ver com as energias de cada um. Por exemplo, se pegarmos, agora indo para a parte mais esotérica, se pegarmos, houve no século XX quem desenvolveu muito uma série de livros ligados à psicologia esotérica sobre os 7 raios. Foi Alice Bailey, que recebeu canalização de alguns mestres. Pronto, principalmente o Desvalcou, que é o conhecido por mestre tibetano, que lhe passou uma série de conhecimentos tradicionais, inclusivamente ela escreve um livro sobre astrologia esotérica, mas a psicologia esotérica tem 7 raios, e conforme o raio de cada personalidade nós atraímos conhecimentos ou formas de estar e de vivência que dizem respeito a cada um. Por exemplo, a astrologia e a economia, por exemplo, estão ligadas ao 3º raio, que é o raio da atividade inteligente. E se nós estudarmos a astrologia, os ciclos da astrologia e os ciclos da economia têm coisas muito paralelas. Fundamentam-se em ciclos com subidas e descidas, ou seja, pontos altos e pontos baixos, por aí fora. Tem muita coisa em paralelo. A filosofia também, por exemplo, está ligada também ao 3º raio, que é a atividade. Por isso, há uma série de energias que nós podemos dizer que somos atraídos por elas. Por exemplo, as religiões têm a ver com o 6º raio, que é o raio de devoção e idealismo, que esteve muito presente na era de peixe. Nós agora estamos numa transição de eras, por isso a energia de peixe está-se a afastar e a acabar definitivamente, e estamos com o pé já na era de aquário, que tem a ver mais com o 7º raio, que é tudo muito mais coletivo, não é? Aliás, o próprio signo de aquário tem a ver com ondas coletivas, não é? Por isso, as pessoas são atraídas em função das suas energias. Ou seja, o facto de eu me sentir mais atraído para procurar consultas de astrologia ou consultas de tarô, numerologia, tem a ver com a uma própria predisposição interior. Okay. E esses raios, isso é o quê? Como é que era o nome? 7 raios, que depois houve outros autores que falaram de 7 tipos de personalidade. Ok. Pronto, que na psicologia também, se nós podemos ver como... Psicologia esotérica. Sim, aqui no caso da Alice Bailey é psicologia esotérica. Okay. O primeiro raio é vontade e poder, por isso está mais ligado, por exemplo, à política e ao caminho do herói, não é? Por isso é uma outra via. O segundo raio é amor, sabedoria, está ligado muito mais à vertente humanista e, por exemplo, ao ensino, também o segundo raio. O 3º raio é o raio ligado ao conhecimento, que pode utilizar a mente concreta ou a mente abstrata, que é a mente superior. O 4º raio é o raio dos artistas, que é a harmonia através do conflito. O 5º raio é o raio da matemática e da física, porque é o raio da ciência concreta, mas também da cura, por isso da medicina, também está ligado a esse aspecto. O 6º raio mais ligado à devoção e idealismo, por isso mais a vertente religiosa. E o 7º raio mais virado realmente para eventos coletivos, manifestação de uma energia, por exemplo, o cinema é 7º raio, de espetáculos, concertos também tem tudo a ver com o 7º raio, tudo o que envolve muitas pessoas. Mas, por exemplo, no que diz respeito a estamos a falar nestes saberes tradicionais, gosto da expressão, estamos a falar da mesma forma de aceder a um conhecimento? Se for tipicamente o conhecimento, eu diria que o 3º raio é o mais forte nesse aspecto, que é saber as leis que governam o mundo. O 5º raio é como é que funcionam as coisas na prática, não é? Por exemplo, numa leitura da astrologia, nós aplicamos o 3º e o 5º raio, porque o 3º raio dá-nos a teoria, dá-nos as fórmulas, não é? Mas depois temos a pessoa no concreto, o tema em concreto, temos que aplicá-lo
à situação prática de cada um, do dia a dia. Isso tem a ver com uma incisão no mundo subjetivo. No mundo subjetivo, que é cada um aplicando as leis universais. Então, utilizando quer astrologia, quer tarot, quer numerologia, ou outro saber tradicional, são formas diferentes de termos um mapa para... São ferramentas que podem ajudar à análise, ao autodesenvolvimento e à análise do indivíduo, sim. De ver quais são as particularidades de cada indivíduo, para que áreas é que estão mais inclinados, por isso também se pode ver na parte mais ligada à vocação, à vocação da pessoa. Pronto, qual é a tendência para desenvolver determinadas áreas, não é? Por isso pode-se olhar para o mapa e ver logo que a pessoa tem uma inclinação ali artística e que é bom desenvolver esse aspecto, não é? Pronto, todo esse tipo de coisas pode ser feito. E como é que tem sido a evolução? O Luís já está nesta área há muitos anos e foi um dos fundadores do Centro Kiran. Do Centro Kiran em Portugal, que foi a primeira grande escola. De formação, foi assim a primeira escola de formação da astrologia. Como é que foi? Portugal. Tem duas questões. Em primeiro lugar, como é que foi na altura abrir isso, abrir essa escola? Em que ano? 1987. Como é que é em 87 abrir uma escola de astrologia em Portugal? Como é que foi? Como é que foi? Foi assim um boom. Na altura falava-se muito do ponto de vista mundial de ser uma altura muito especial, porque no verão de 87 havia uma confluência dos astros que fazia um grande trígono de fogo e chamou-se isto a convergência harmónica. Isto falava-se nesse ano de 87 que ia haver esta convergência harmónica onde o paradigma energético ia mudar para uma abertura muito mais espiritual. E nós que conhecia alguns astrólogos, nós estudávamos astrologia, eu conhecia a Maria Flávia para aí em 83, 84, já estávamos a astrologia e fazíamos trocas de conhecimento uns com os outros e estávamos atentos ao que se passava no mundo e realmente chegámos à conclusão que era ótimo abrir uma escola nesse ano, não é? Antes disso, em 85, passou cá um astrólogo português que vivia na Holanda, o Ivo, já não me lembro o apelido dele, que já dava aulas numa escola, numa cidade holandesa, e vem-nos falar, foi na altura que passou o cometa, eu acho que foi o Allen na altura, e então ele teve a falar-nos sobre alguns asteroides, e nomeadamente num planetoide chamado Quiron, que era o curador ferido, e ficamos muito receptivos a esse tipo de informação, e então quando formámos o centro em 87 chamámos Quiron, porque o Quiron é um planetoide que faz a órbita entre Saturno e Urano, e então tem um pé nas instituições porque está ligado a Saturno, mas tem um pé na energia transpessoal porque está ligado a Urano também. E a nossa escola foi uma escola de astrologia humanista e transpessoal, cujo fundador dessa corrente, o Dan Rudier, fundou isto nos anos 30 ou 40 na América, no século XX, e é o chamado pai da astrologia humanista e transpessoal, e de se lermos os livros dele já tem uma vertente muito filosófica também, e de comparação, também faz um estudo histórico da astrologia, como é que chegou até aos dias de hoje, e ele liga com as grandes vertentes do conhecimento na altura atuais. Aliás, começa logo a englobar a física quântica, ele correspondeu-se com o Carl Jung, pronto, com determinadas personagens, era amigo da Alice Bailey também, e então começa toda aí uma vertente filosófica, humanista e transpessoal, que depois faz a ponte entre o lado humano e o lado
transcendente que E como é cada um de nós temos. Como é que foi a reação das pessoas quando se abre Bom, também tivemos alguma resistência, a entusiasmo? sorte, também tivemos a sorte, que não é só sorte, também é destino, Uhum. que a Maria Flávia recebe uma... Maria de Flávia de Monsaraz recebe uma pequena herança nesse ano, e então compra ali um apartamento na Rua dos Remédios à Lapa, faz obras, e começámos por um centro pequeno, quer dizer, 100 metros quadrados, mais ou menos, mas em que ela faz um open space, não é? E começámos lá a fazer cursos. Começou o primeiro e o segundo ano de astrologia lá. Começámos a fazer palestras também, e as pessoas começaram a aderir. Estavam com imensa, como é que se diz, com imensa sede de conhecimento, e começaram a aderir bastante. Nós tivemos lá palestras que as pessoas ficavam em pé até ao corredor da rua. Por isso enchia completamente, e depois chegámos à conclusão, de uns anos depois, que tínhamos que mudar para um espaço maior. E foi uma surpresa na altura a aderência das pessoas? De algum modo foi, porque quando fizemos o centro era mais para um grupo íntimo, assim. Não estavam à espera de tanta gente a tentar participar. Mas as pessoas depois gostaram muito das palestras, vieram frequentar os cursos e realmente gostaram. E quando vamos em 1997, entretanto falece o irmão da Maria Flávia, o Conde Monsaraz, e ela herda um prédio ali no Chiado, que é onde é a CGTP. Ora, como é que se chama essa? Acho que sei. Pronto, herdou ali um palacete que era a casa de família, acho que era o prédio onde ela nasceu, e realmente nós mudamos para lá, e que um sítio realmente bastante grande. E então lembro perfeitamente, em 1997 fizemos um mapa astral da mudança, que foi em fevereiro de 1997, estava o Sol em Aquário, mais outros planetas em Aquário, já não sei se eram 3 ou 5, tenho para lá o mapa, e fizemos uma abertura e apareceram 500 pessoas. Uau! Foi, em 97, é muito. É muita gente. E passado 1 ou 2 ou 3 anos, tínhamos mais de 1000 sócios. Uau! Foi assim um boom. Foi um boom em Lisboa. Muito Aliás, grande. teve cá um astrólogo americano, que é o Alan Oken. Só aproveitar, é que eu não pausei porque eu não queria atrapalhar Tranquilo, a conversa, tranquilo. mas também. Eu só pedi pro seu microfone, quando você se afastar, puxa o microfone. Exato. Eu vou mexer aqui e tal, mas tipo, se eu começar a aumentar Sim. muito o ganho, vai aparecer muito ruído Ok. de fora, entendeu? Tranquilo. Mas 500 pessoas e 1000 associados? Mais de 1000? Mais de 1000 associados. Aliás, o primeiro ano da Maria Flávia chegou a ter lá 150 pessoas presenciais, ao vivo. Não é? Depois ela começou também a filmar as aulas. Aí, exatamente. Ok, não, por acaso não estava... Não, a maior parte das pessoas não sabe deste impacto, que foi um boom enorme. Por isso, a maior parte dos astrólogos que há neste país passaram pelo Kiran, de algum modo. Pois, Tiveram lá... ou foram formados por professores que passaram por lá. Não é? Ok. Olhando à diferença do que era os anos 90 para agora, Sim. quem passou por estes anos todos, existe uma diferença de olhar para a astrologia agora, do número de pessoas, é mais aceito, menos aceito, há mais curiosidade? Quais são assim... Curiosidade eu acho que há sempre. Ok, mas quais são as grandes diferenças daquilo As que foi? grandes diferenças é que ali havia um foco de concentração e realmente passava tudo ali, era um centro de irradiação, chamamos assim. Hoje em dia há imensos... Nós conhecíamos todos uns aos outros nessa altura. Hoje em dia há proliferou imenso.
há muitas pessoas a fazer astrologia ou a estudar astrologia e eu muitos já não conheço. E se há muitos, como é que se mantém qualidade? Pois a qualidade, essa é uma questão que sempre existiu, que é como é que se diferencia a qualidade da quantidade. Exatamente pelos frutos da árvore de cada um, não é? Por isso nós semeamos e colhemos aquilo que há para colher. Já nessa altura havia também. E isso, ou seja, estamos a falar de que aqueles que conseguem fazer durante muito tempo significa que fazem um bom trabalho? Ou aqueles... Geralmente sim, porque as pessoas estão contentes e voltam, não é? Mas isso é um problema que sempre existiu desde os primórdios, desde a antiguidade. Pronto, havia astrólogos mais qualificados e outros menos qualificados e geralmente aquilo que se divulga mais não significa que seja a qualidade melhor, não é? Aliás, porque, por exemplo, eu comecei de boca a boca, não é? Até as pessoas é que iam passando mensagem, não é? Nessa altura não há redes sociais, não há nada. Aliás, eu comecei numa altura que nem havia telemóveis. E aquilo que as pessoas... há diferenças naquilo que as pessoas vão à procura? Porque cada um procura... Mas daquilo que as pessoas procuravam naquela altura para agora, as consultas são diferentes ou a dinâmica ainda é muito parecida? A dinâmica ainda é muito parecida, só quanto mais o nível de consciência de cada um, aquilo que melhora ao nível de consciência, porque aquilo que a pessoa procura numa consulta pode ser muito diversificado. A pessoa pode procurar aquelas coisas mais normais de como é que está a minha situação, seja familiar, profissional, saúde, sei lá, esses vários temas todos tradicionais, como pode vir fazer uma consulta de qual a melhor forma de desenvolver a minha evolução, por exemplo, faça-me o mapa astral da alma, por exemplo, coisas assim do género, não é? Por isso, conforme o nível... O que é um mapa astral da alma? Em vez de estar centrado nas questões da personalidade, ver qual as possibilidades de desenvolvimento do desenvolvimento da alma. O que é que, por exemplo, na filosofia hindu nós temos dois termos. Temos o karma e o dharma. O karma é tentar perceber o que é que nos condiciona, que vem do passado e que faz parte da nossa personalidade. O dharma tem a ver com o propósito e a evolução da alma. O caminho de menor resistência que temos que trilhar e desenvolver. Uma espécie de... Olha, é como no taoísmo, é o caminho do Tao, que vai harmonizando as polaridades, não é? Certo. Por isso, quanto mais eu me conhecer melhor a mim mesmo, mais possibilidade tenho de surfar pela vida, não é? Isto é, de poder navegar nas águas sem ficar preso a elas, não é? Então, ou seja, uma análise mais de um mapa da alma será mais qual é o nosso... É mais orientado ao propósito? É mais orientado ao propósito do desenvolvimento futuro. Do desenvolvimento? Ou seja, estás cá para trabalhar isto? Exatamente. Ok. E o caminho do teu desenvolvimento são estes os desafios que estás cá para ultrapassar, a aprendizagem. E o que é proposto alcançar nesta vida, pronto, esse tipo de coisas. Ou a energia por exemplo, a energia que temos que desenvolver para cumprir esse propósito da alma, esse tipo de coisa. Versus percebermos como é que vai ser os nossos próximos anos, ou o que é que Sim, porque geralmente a maior parte das pessoas vem mais pelo lado comum trivial, não é? E claro que nós que também vivemos disto, temos que assistir a todas as pessoas, não é? Assistir aos problemas de cada um, não é? Por isso há coisas muito mais terra a terra, muito mais baseadas no concreto.
às vezes plano material e tudo, que é necessário analisar e ver, e depois podemos ir para outras vertentes mais espirituais. Porque a astrologia ajuda imenso a integrar uma espiritualidade do mundo, não é? Ter uma visão mais holística. Uhum. Quer dizer, quando eu digo a astrologia, depende da relação do astrólogo com a astrologia, claro, porque há astrólogos mais, por exemplo, parece incrível, mas também é verdade, há astrólogos mais virados, há astrólogos materialistas, há astrólogos que tendem a fazer da astrologia, querem fazer da astrologia uma ciência, quando ela não é só isso, ela também utiliza o método científico, mas é muito mais do que isso, não é? Pronto, e há várias verdades, outros que acham que é só simbolismo e parte simbólica, o que também não é verdade. É isso e mais outras coisas. Por isso, é uma disciplina muito integradora, complexa, mas vale a pena mergulhar e entrar nela. Portanto, não é qualquer astrólogo que depois também se predispõe, por exemplo, a fazer uma análise mais do propósito, da alma. Para isso eles têm que estar ao nível de conhecer o que é que a alma está a pedir a cada pessoa, não é? E saber interpretar o mapa em função dessa predisposição, não é? Ok. Porque eu diria que a maior percentagem da análise é sobre a personalidade e é um bocadinho tipo psicanálise, não é? Também temos... O que o mapa tem é que é muito rápido. Eu, por exemplo, o que tenho visto posso fazer uma análise psicanalítica do mapa que psicólogos levam 1 ano, 6 meses para chegar a essas conclusões. Eu posso fazer isto em 20 ou 30 minutos. Isso por via da experiência ou porque o mapa providencia isso? No mapa está lá tudo, mas se nós não desenvolvermos os nossos canais de percepção, não conseguimos extrair nada do mapa. E que outras competências? Porque não é um mapa que diz... É a capacidade de interpretar o mapa. É a capacidade de interpretar o mapa. Porque o mapa é um holograma. Sendo um holograma, ele contém tudo o que está... É uma fotografia do universo naquele momento. Uhum. E a parte contém o todo. Se eu souber ler a parte, eu tenho acesso ao todo. Mas para isso é necessário ter a lente desenvolvida para poder ler essa parte. Na opinião de Luís, é importante que um astrólogo tenha outras competências para além daquelas, claro, de ler o mapa? Tem que ter o lado cultural forte. Cultural? Sim, cultura e conhecimento humano. Ou seja, é aconselhável ter uma licenciatura em Psicologia? Não, quer dizer, não é necessário ter nenhuma licenciatura, mas é necessário ter conhecimentos do que é o homem, nas suas várias vertentes, uhum, fazer estudo de ciclos também, ter um conhecimento... Estudo de ciclos de históricos, ou ciclos em que sentido? Por exemplo, na astrologia nós temos que saber cada planeta qual é o seu ciclo de revolução à volta do Sol, por exemplo, saber aplicar isso, saber como é que esses ciclos se integram na vida do indivíduo, o fator idade e as correspondências de desenvolvimento a nível da psique. Ok. Tudo isso é necessário. Como é que cruza com o desenvolvimento natural e físico da... Uma coisa é interpretar um mapa para um bebê, por exemplo, outro pós 7 anos de idade, outro pós 14, outro pós 21, por aí fora, os vários ciclos de crescimento. Não é? E no caso de ser homem ou mulher também pode ter impacto, ou seja, a própria interpretação do mapa ou não? No sentido daquilo que o Carl Jung chama anima animus. Sim, nesse aspecto podemos fazer, porque todos nós temos, por exemplo, o homem tem a parte feminina interiorizada e a parte masculina extrovertida, não é? E a mulher é ao contrário. Vice-versa. Não é? Vice-versa. E temos que perceber como é que isso... o que é que arquétipos da psique trazemos dentro de nós e o que é que procuramos. Por exemplo, as nossas projeções do inconsciente que são projetadas nos relacionamentos, tudo. O mapa astral ajuda muito a perceber e integrar isso. Não é? Ok.
Agora, é preciso também querer fazer esses processos. E não tem é? profissionais de saúde que vão tentar ter acesso a esse conhecimento para interpretar, Sim, para já, utilizar. já dei consultas a médicos, advogados, tudo, até políticos. Até políticos Sim. que queriam saber se iam ganhar as eleições ou não. Por isso aí aplica-se a todo o tipo de pessoas, porque cada ser é único, cada ser traz em si essa busca de alguma coisa fundamental para o seu crescimento, não é? Por isso não faço distinção. Uma das coisas que eu vejo que o Luís vai fazendo pontualmente são visitas guiadas, por exemplo, à Quinta da Recaleira, Sim. em Sintra. Aquilo que eu chamo locais, podia dizer locais de poder, apesar de haver muitos locais de poder em todo o nosso planeta, não é? Mas há locais que, quanto mais preservados em termos de natureza, maior a possibilidade de termos acesso a outro campo energético. A Recaleira, eu conheço a Recaleira há muitos anos. A Recaleira é fantástica no sentido de como ela foi elaborada e feita, não é? Hoje em dia está um bocado degradada porque o espaço é visitado diariamente por milhares de pessoas, pronto, e isso é complicado, não é? Mas é um sítio realmente incrível. E para além da Recaleira, Sintra tem também outros locais fantásticos, sim. Ali, qual é o grande... O que é que uma pessoa traz dessa visita? É a tradução, porque uma das coisas que me interessa também muito é a simbologia. Sim. Para já, a Recaleira foi feita por um indivíduo que conhecia os símbolos esotéricos portugueses. Okay. António Carvalho Monteiro era um estudioso não só da heráldica, mas também da tradição esotérica portuguesa. Por isso temos lá diversos símbolos que acompanham a história de Portugal lá. Todo o lado místico português, temos a alquimia, temos a cabala, temos a numerologia, temos o sagrado feminino, temos o paganismo e o cristianismo esotérico. Temos lá muita vertente simbólica. Por toda a Por quinta. toda a quinta. Edifícios cá fora. Sim. Nós fazemos uma visita guiada ligada aos arcanos do tarot, porque vemos que há determinados locais que têm aquele tipo de energia, falamos do local e falamos também do simbolismo de cada arcano relacionado. E foi feito um bocado à revelia, ou seja, quando foi projetado, desenhado e construído. Quem encomendou sabia que estava a ser feito daquela forma? Que vinha com essa simbologia? Quem encomendou? Como? Quando é construído? Sim. O arquiteto foi o Luigi Mannini, que é um arquiteto italiano, e claro que ele foi guiado pelo António Carvalho Monteiro. Eles sabiam o que é que estavam a fazer. Sim. Ok, portanto era... Foi intencional. Foi intencional. Sim. Portanto, quem usufruiu do espaço, ou quem mandou construir e usufruir do espaço, fez com consciência sim. Houve uma de que havia ali uma... E qual é que seria a intenção? Seria mais um prestar de homenagem ou seria mesmo provocar sítios com um tipo de energia particular? Sim, eu acho que era mesmo para processos de transformação, aquilo que se chama caminho iniciático. Pronto, os poços que lá estão... Que na altura devia ser... Aliás, há uma... Feito um bocadinho às escondidas na altura, não? Sim, claro. E suspeita-se que o Fernando Pessoa também já tenha lá estado e tenha feito essa viagem iniciática lá num dos poços, nos poços lá da Recaleira, exatamente. E que na altura, no início do século XX, havia uma vertente muito virada para o ocultismo e para as experiências e para o magnetismo e para os pêndulos. Todos queriam sentir as energias, por isso.
aquilo foi não foi só ali, ali à volta também houve várias experiências nesse sentido. E o que é que é particular, porque o Luís falou em símbolos de esoterismo português. O que é particular? O que é particular do português? A maior parte das pessoas não conhece a eu nem nossa sabia história. eu nem sabia que existia símbolos particulares portugueses nessa matéria de esoterismo. Mas o que é que... O cristianismo mais universalista nasceu aqui em Portugal. Podemos dizer que toda a história de Portugal está ligado a uma tradição templária e depois à Ordem de Cristo. Sim. A Ordem de Cristo recebe da Ordem do Templo. A Ordem do Templo recebe da tradição que já vem de Alexandria e do Templo de Salomão quando estiveram em Jerusalém. Há um cruzamento de várias tradições que depois há um projeto áureo de desenvolvimento espiritual aqui em Portugal. Não é por acaso que o Infante Dom Henrique ia meditar para o Convento de Cristo em Tomar, não é? Há todo um projeto que já estava a desenrolar para levar... É curioso porque é sabido que existe essa ligação com a Ordem de Cristo, sim, mas não é algo muito difundido em termos do que é que existe, do que é que era feito na altura, do impacto que eles tiveram, que não foi pequeno. Porque houve controle, principalmente a partir da Inquisição. Ok. A partir de Dom João III houve uma porquê? barreira em Portugal. E porquê? Porque Roma não estava interessado nisso. Bom, isso era outra história. Exatamente. Que tínhamos que ir lá. Sim, lá porque já veio deles, ou seja, a extinção da Ordem Templária partiu mesmo de uma ordem de Roma, não é? O Papa, juntamente com o Filipe o Belo, em França, sim. Sim, e depois daí muitos deles até se refugiaram, alguns em Portugal sim, uns vieram para Portugal, outros foram para a Escócia. Sim, e daí alteraram os nomes das ordens. Ok. E o que é um exemplo de um símbolo que seja tipicamente português, que por norma não exista noutros, um símbolo esotérico? Um símbolo esotérico português, por exemplo. Olha, as primeiras esferas armilares tinham os 12 signos do zodíaco à volta. Ah, sério? A sério, exatamente. Tá. Isso ainda há. E encontra-se em algum lado ainda? Sim, eu acho ou referências em livros? Sim, encontra-se. Que engraçado. Tá. As primeiras, então, a esfera... Depois a heráldica era muito construída em função também da numerologia, dos 7 castelos, as 5 quinas, tudo isso tem correspondência com a tradição esotérica portuguesa. Por exemplo, a mensagem está cheia de mensagens, nesse sentido, a mensagem do Fernando Pessoa, só que para quem não está habituado é difícil perceber o que lá está. Portanto, mas está cheio de símbolos esotéricos. E Sintra é um lugar muito particular, até o próprio clima, é uma coisa... Sintra, dizem que é um dos chakras do planeta Terra. Okay. Por isso tem uma vibração particular. Tem uma vibração muito... Não foi por acaso que o Salazar mandou fechar os túneis em Sintra, não é? Que tinham ligações diversas. E essa terra eu demoro por baixo dos túneis. Que curioso. Não tinha mesmo conhecimento. E é uma das coisas que lhe dá particular prazer fazer essas tours, essas visitas. Sim. Gosto imenso. Sempre tive uma relação forte com a natureza, desde a altura do liceu, que já ia para, na altura, hoje em dia não, mas na altura podia-se acampar e acampávamos na serra, nas várias serras pelo país, não é? Luís, pensa, o legado é uma coisa que lhe passa pela cabeça? O seu legado? O meu legado, no fundo, são os livros. Tem sido os livros e a formação, não é? Os cursos. Se tiver tempo mais, se conseguir mais tempo livre,
Gostaria também de deixar mais uma obra sobre os princípios filosóficos da astrologia, sim, e de fazer a relação com o Carl Jung no sentido da lei da sincronicidade, que explica muito bem o que é a astrologia. A lei da sincronicidade explica bem o que é a É, astrologia. é. Porque as pessoas pensam, a astrologia não é causa e efeito. Isso foi uma corrente da astrologia que pegou nisso, desde lá muito atrás, em que naquela altura queria saber mesmo as coisas ao concreto, não é? Mas se soubéssemos ao concreto também chegávamos aos números do Totoloto, não é? o que não é possível. Então, tudo isso, há uma astrologia que funcionou até por exemplo, até Newton, que tem a ver com a lei de causa e efeito, e depois há uma astrologia do século XX que tem mais a ver com a física quântica e que tem a ver não só com a teoria das probabilidades, mas também com a lei da sincronicidade, porque a lei da sincronicidade é muito semelhante à lei do Hermes Trismegisto. Para quem não sabe, se calhar é importante explicar o que é a lei da sincronicidade. A sincronicidade no fundo, é um pouco semelhante à lei da atração. Semelhante atrai semelhante, e quer dizer, e se eu estava a pensar numa pessoa e ela liga-me logo a seguir, não é por acaso. Há aqui uma relação transcausal ou acausal, como chamava o Carl Jung, e pronto, e nós estabelecemos uma lei de correspondências. As coisas não acontecem por acaso. Se eu atraí esta situação é porque ela estava dentro de mim. Há uma relação direta entre o sujeito e aquilo que lhe acontece, enquanto quer a filosofia tradicional, quer a astrologia tradicional separavam o sujeito do objeto, principalmente a partir de Descartes há essa separação, mas já antes já podemos ver isso em Aristóteles também. Ok, e há vontade de escrever esse livro? Vontade há. Agora é necessário tempo e disponibilidade. Ok, porque é preciso... É preciso concentração e a pessoa tem que fazer um off, porque se estamos sempre a receber telefonemas por aí fora, é muito difícil conseguir escrever. Tem que fazer um retiro para escrever um livro. Aliás, houve 2 livros que eu escrevi exatamente nas férias do verão, porque tinha menos solicitações. Ok. E ainda tem prazer nas consultas, não está com as pessoas? Como é que é depois de tantos anos fazer este caminho? De tanta gente? Como é que é ainda? Eu diminui bastante o atendimento, mas sim, para mim tenho prazer na descoberta do novo, do desconhecido, porque cada ser traz alguma coisa diferente. E nesse aspecto, e se dentro de nós também houver aquele fator de descoberta, não encaramos a coisa só como rotina, não é? Temos que ir para além da rotina. Okay. Sempre estar a descobrir novos aspectos. E, além disso, também faço investigação, claro, porque a investigação é uma coisa que me motiva muito. Não é? Ok. Que tipo de investigação? Como é que se faz a astrologia mundial, por exemplo. E como é que se faz essa investigação? Reunindo dados e números, por exemplo, ainda agora estive a fazer a relação entre porque é que Israel atacou o Irão nesta altura. E no mapa de Israel está lá muito claro, e está muito claro também a aproximação do Donald Trump com Israel. Ambos têm um Marte em Leão muito perto um do outro, por isso ambos estão sincronizados da mesma forma. E são coisas que é preciso tempo a andar a analisar, não é? De juntar. E o que é que diz o mapa do Irão neste tempo? O que é que diz o mapa do Irão? O Irão vai passar tempos complicados. Sim, claro. Muita turbulência e provavelmente transições de regime.
Se não for Sim, agora, sim, há de ser para breve. Claro, claro. Só que ali o Médio Oriente é complexo, muito complicado. Mas há uma energia particular Ah, naquela zona do mundo? claro. Não é por acaso que há lá mais petróleo e a riqueza nesse sentido, e que também são, diremos que é uma disputa de irmãos que já vem de há milénios, não é? Sim, há milénios que as pessoas Sim, matam e morrem claro. naquele pedaço de terra. Enquanto eles não superarem esta dualidade, estão ali confinados a este conflito, exatamente. Ok. Então há uma parte da investigação que é analisar eventos mundiais, datas particulares ou Sim. períodos Períodos históricos. análise da Primeira e Segunda Guerra Mundial e Uhum. outras coisas, descobertas de planetas. E, por exemplo, em que período é que em que nos encontramos nós em Portugal? Em Portugal especificamente, Portugal, sim. ainda estamos na fase ainda de nevoeiro, como diz o Fernando Pessoa. Não é? Há uma massa, que podemos dizer que há uma massa de pessoas que começa a estar muito mais interessadas no aspecto do autoconhecimento, a parte do esotérica. Nisso tem havido desenvolvimento, mas nas cúpulas, seja partidárias, tudo o que é institucional, não se nota nada. Então, nunca tiveram abertos para este tipo de situações. Ainda muito terra, ainda muito... Sim. Bom, temos agora assim pequenos apontamentos que já não são maus. Por exemplo, este programa que está a dar na RTP1 sobre a mente e sobre este lado de... Eu ainda só vi um episódio, mas pretendo ver os outros, mas parece-me interessante, sim. Ok. Sim. Portanto, tudo... mas também nós é um bocado por ondas, não é? Nós não é normal irmos na primeira onda. Vamos sempre... Sim. Se compararmos com o Brasil, que é muito mais aberto a este tipo de coisas, não é? Já por natureza e predisposição normal. Aqui a velha Europa é muito racional, não é? Funciona muito com o hemisfério esquerdo e pouco com o hemisfério direito. E o hemisfério direito é considerado um bocadinho, sei lá, assim um pouco à margem, não é? Uhum. E em Portugal, qual é o nosso signo? Peixe. Nós somos peixe. Completamente. A alma portuguesa é peixe. A alma portuguesa. Pois, porque Portugal tem várias etapas podemos dizer que o povo que encarnava mais esse aspecto era o celta, não é? Uhum. E os celtas foram considerados, quer pelos gregos, quer pelos romanos, o povo que não governa nem se deixa governar, por isso foi caracterizado por peixe, exatamente. E sem dúvida nenhuma, todo o percurso da história de Portugal é muito caracterizado pelo signo de peixe. Agora, não significa que não tenha havido também energias particulares em cada reinado. Okay. O primeiro reinado é um reinado de fogo. A primeira e a segunda dinastia, tipicamente fogo. É a saga dos heróis. Exato. E Dom Afonso Henriques é leão. Não é? Ok. Por isso temos aqui um lado bastante forte, vontade, emancipação, autonomia, independência, prosperidade, identidade, conquista de território. Por isso, o fogo para conquistar a terra. Esta foi a primeira parte da primeira dinastia. A segunda dinastia é fogo e água. É o fogo para conquistar a água. Que é os mares. Os mares. Exatamente. A terceira dinastia, a terceira é Filipa, por isso a quarta, que é a dinastia de Bragança, eu diria que é mais ar. É o sonho do sapateiro de Bandarra e do padre António Vieira, exatamente, e depois do Fernando Pessoa com a mensagem. Por isso é a mente no seu lado mais expoente. E é aí onde estamos agora? Nós estamos na transição da mente para a terra. Ok. Por isso que as grandes ideias universalistas, será que conseguimos
sedimentá-las e concretizá-las Será, num plano. portanto, não é garantido que iremos. Claro, há um plano, mas depois os homens, como diz o Fernando Pessoa na mensagem, Deus, como é que é? Deus sonha. Agora, O homem sonha. exato, o homem sonha, mas é preciso a graça divina e depois a obra nasce. E a obra nasce. Pois, é. E esse Mas isso lado... para Portugal, ou seja, estamos numa fase de transição de uma energia de ar para... Mas Portugal ainda não se assumiu, porque Portugal não conhece a sua missão a fundo. Ou não acredita na sua E capacidade. astrologicamente sabemos qual é? Sim. Que é o quê? Olha, eu já publiquei num livro que é Portugal, a Mensagem e os Astros. Está lá aquilo que eu sinto e acho sobre o que é a missão de Portugal. O João Modesto também fez uma publicação de um livro sobre a mensagem. Depois de mim, ele publicou também. Vai na mesma vertente. E esse plano, nós fizemos a expansão pelos mares e depois o Fernando Pessoa acaba a mensagem a dizer falta-se cumprir Portugal. Não é? Fizemos a segunda parte, porque os peixes têm uma energia dupla. Tem a energia da expansão, de Júpiter, e depois tem a energia do mergulho interno, que já estamos nele desde Alcácer Quibir, não é? Por isso já estamos nesse mergulho há alguns séculos, e agora falta o terceiro movimento, que é unir as duas coisas, que é unir o lado expansionista português com o lado espiritual. Não é? E a missão... Aliás, nas profecias nas profecias do Bandarra diz, depois de morto o segundo império é Roma, então o império português, que é um império espiritual, há de vir ao de cima. Então existe uma espécie de destino, ou de profecia, ou de caminho, para além do povo judaico, diremos que o povo português tem este lado de missão universal. De unir... De unir os povos. E como é que isso... O que é que isso tem-se visto já ao nível, por exemplo, político, no sentido dos cargos que temos tido a nível internacional. Verdade. Pronto, isso já começa-se a sentir. Algumas dúvidas sobre os indivíduos em si, mas, claro. mas é verdade, porque temos um secretário-geral das Nações Unidas, temos uns pacificadores, chamemos-lhe. Temos um presidente de uma comissão europeia. Exatamente. Pronto. Ou seja, não são praticamente executivos, mas são as figuras que dão a cara pelos movimentos da União. Isso são sinais, e nós temos esse lado ecuménico de juntar povos, tradições, por aí fora, porque já nascemos também fruto de variadíssimos povos e raças, não é? Já temos uma miscelânea muito grande entre nós, que é característica de peixe. Peixe agrega tudo. No fundo, fomos o único povo que fizemos essa miscenização das raças. Os outros que colonizaram não fizeram esse aspecto como nós, não é? E temos essas características de peixe, que é da aglutinação. Mas o que é que teríamos que fazer para unir essas duas vertentes? O que é que teríamos de... O que é? Uma coisa, é uma crença? Também é uma crença. Mas o que é que... Isso iria traduzir-se em... Não sei, são desígnios, são altos desígnios. Por exemplo, Portugal nasceu mitologicamente de um sonho, Dom Afonso Henriques, não é? O Milagre de Ourique. Certo. Isso provocou uma mudança e uma forma de estar que levou tudo à frente. Aqui também. Bom, eu não quero discorrer sobre isso nesta fase, mas queria acentuar de que há esse Portugal que falta cumprir e há um trabalho a ser feito nesse sentido. Ok, e segundo dizia que era, onde é que estava escrito que primeiro teria que cair Roma para... Nas profecias do Bandarra, por exemplo. Profecias do Bandarra. Bandarra. Sim, o sapateiro Trancoso, que
foi aquele que começou a escrever uns versos, tal como o Nostradamus. É o nosso Nostradamus, o Bandarra, que faz a profecia do Dom João IV, não é? Do retorno do Dom Sebastião, essas coisas. Isso ainda será alguns no nosso... Está no nosso inconsciente coletivo. Pode demorar 10, 100, 1000 anos a cumprir esse desígnio? Isso Ou é algo que a astrologia ajuda a... A astrologia ajuda a perceber qual é o propósito. A realização do propósito ok. tem a ver com as opções humanas. Ok. Por isso nós temos o livre-arbítrio de andar rápido ou muito devagarinho. Tipicamente nós não somos um povo de andar muito rápido. Nós não somos um povo. Mas dá para perceber, ou seja, nós temos esse signo, mas é possível fazer um mapa de um país? Não, é possível fazer. Por exemplo, o Fernando Pessoa fez um mapa de Portugal que é um mapa geodésico. O mapa geodésico tem a ver com a latitude e a longitude do lugar, começando em Guimarães, temos uma edição em Peixe, ascendente de Caranguejo, mas só temos as casas, porque não sabemos qual é o dia da fundação de Portugal. Porque Portugal tem várias partes. Começa logo primeiro na São Mamed, na Batalha de São Mamed, eu diria que é o momento da concepção de Portugal, quando Portugal começa a ficar grávido. Depois tem um período de estação. Esse período de estação são 11 anos, ora 28 exato, são 11 anos. Em 1939 temos a Batalha de Ourique, aí nasce Portugal monárquico. Nasce a primeira dinastia porque há um rei de um condado que passa a ser depois o reino de Portugal, não é? O condado portugalense passa a ser o reino de Portugal. E aí realmente nasce a primeira dinastia. Depois, cada dinastia tem um início, por isso pode-se fazer mapas de cada dinastia. O último mapa, a mudança de regime, quando cai a monarquia, podemos fazer um mapa da República. Por exemplo, Fernando Pessoa fez um mapa da República, de 1910. A República tinha que signo? Balança. E balança? Balança. Mas uma balança desequilibrada. Completamente. Uma balança com ascendente Escorpião, por isso muita guerra, Marte conjunto com o Sol, por aí fora. Também não durou muito tempo. Também não durou lá muito tempo. Não, ainda vivemos em República. Ainda estamos na República. Depois o mapa do 25 de Abril também é interessante, fazer o mapa do 25 de Abril, porque fala também dessa mudança, saímos de uma ditadura para uma democracia, claro. E pode haver, eu acho que esse foi assim o último grande marco. E essa é uma das coisas que lhe dá prazer, fazer esses estudos e essas relações. Por exemplo, no mapa do 25 de Abril, a energia de peixe está lá muito presente. Está Vênus e Júpiter em peixe. Não? No mapa do 25 de Abril? Sim. Sendo o Júpiter regente o ascendente que é Sagitário. Por isso há ali uma energia muito forte também de peixe. Por isso viu-se o povo a acolher muito bem esta revolução. Porque tu colhes na alma. O que toca na alma dos portugueses, eles estão lá. Se não tocar, não estão. Por isso, e vemos isso até no futebol, não é? É o lado mais instintivo, mas está lá também. Sim, e é uma ligação muito, principalmente gostamos muito de futebol, mas quando joga a seleção há qualquer coisa que começa logo tudo a vibrar ali, não é? E sente-se mesmo nas ruas uma vibração diferente, principalmente nos momentos, nos grandes jogos, sente-se que há uma ânsia das pessoas de um empolgamento de se mostrar ao mundo. Sim. Nos mostrarmos mais ao mundo. Eu acho que não é só o futebol. Eu até fiz um mapa também quando fomos campeões da Europa em 2016. A sério? Exato, claro. E tinha... agora não me lembro bem, mas havia lá... Há aspectos que têm a ver connosco, sim. Ok, só porque está aqui o Gabriel, qual é que seria o signo do Brasil? O Brasil é aquário, desculpem, a Virgem com ascendente aquário. Por isso é o complementar de Portugal. A Virgem é o signo oposto e complementar a peixe. Ok. E depois tem o ascendente aquário, que é aquela capacidade
de espontaneidade e criatividade e pôr tudo cá para fora assim facilmente, não é? E a Virgem, Com Vênus em Leão, Mercúrio já não me lembro se está em Leão. mas não. para a Virgem também é um signo muito de precisão, de Sim, ordeiro. Nem sempre os virgens também podem ser caóticos, principalmente quando a energia não está bem integrada. Passamos para o signo oposto. Vejam Portugal. Portugal é peixe, mas depois é um povo extremamente crítico, porque passa para a Virgem muito facilmente. É nosso desporto nacional é criticar. O nosso desporto nacional é... Estamos sempre a observar e a dizer mal deste ou daquele ou por aí fora. Esse lado crítico da Virgem é a sombra dos peixes. E a sombra da Virgem é o lado dos peixes, que fica ao lado caótico também. Né? Okay. O Brasil também tem um lado também caótico. Assim. Ok. Tu pode colocar caótico. O que é curioso, porque na bandeira eles têm ordem e progresso. Exatamente, que é virgem. Exatamente. Que é virgem, que é algo muito virginiano, não é? Que é ordem e progresso. Não, e pode ver, a medicina está muito desenvolvida no Brasil. Está, é verdade. A parte das ciências também, o lado científico é Sim. forte. A Virgem está muito ligada às ciências e à saúde, mas depois tem o outro lado, tem a Lua em Gêmeos, conjunto com Júpiter, o que também dá uma capacidade de comunicação fantástica, não é? Na casa 5, que dá divertimento, também o lado divertido deles e de fazerem música com alguma coisinha. Ok. Luís, olha, foi um prazer, agradeço muito a sua presença aqui. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado também.